Ouça agora Palavras da Verdade, um devocional que traz esperança ao seu coração. Ouça essa mensagem com o pastor Ricardo Araújo, da Primeira Igreja Batista Regular de Campo Grande, Rio de Janeiro. Olá para você que me ouve, eu sou o pastor Ricardo Araújo e trago até você uma palavra de esperança. Hoje eu quero compartilhar com você o Salmo 27. O versículo 1 do Salmo diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? O Salmo se inicia com uma declaração sobre quem é Deus para o salmista. Ele diz: O Senhor é a minha luz. Deus é a luz. Todos nós entendemos a importância da luz. A luz nos dá segurança de onde estamos andando e para onde estamos indo. Deus, sendo a nossa luz, é a luz que ilumina o nosso caminho e nos dá segurança. As trevas não nos dão medo e insegurança, porque Deus é luz. É a minha salvação, o Salmo continua. Deus é quem nos protege, que nos guarda, que nos resgata, que nos salva. E Deus é a força da minha vida. Essa é a ideia de fortaleza da vida. Um lugar seguro para se proteger. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, como diz o Salmo 46. Após declarar quem Deus é, o salmista faz duas perguntas. A quem temerei? De quem me recearei? O Salmo trata sobre a confiança no Senhor em tempos de guerra, de aproximar-se do Senhor, e com essa busca o medo se dissipar. Então, no verso 2 e verso 3, ele fala sobre não ter medo dos inimigos. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Deus o protegeu dos inimigos, malvados, adversários. O verso 3 continua: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Note que ele diz: ainda que um exército me cercasse, que a guerra se levantasse contra mim, o meu coração não temeria, nisto confiaria. O salmista tem a certeza que Deus o livrará novamente, por isso ele não teme, ele não tem medo. Isso nos faz lembrar o Salmo 23, versículo 4, que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Continuando aqui no Salmo, o versículo 4 e até o versículo 6 nos mostra a busca pela presença de Deus e a certeza da proteção de Deus. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Versículo 4. Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Ele pede uma coisa a Deus: que possa morar na casa de Deus, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da vida dele. A casa do Senhor é no tabernáculo ou no templo, como era antigamente. Deus habita no céu, mas com isso o salmista quer dizer que tem o desejo de estar na presença de Deus continuamente, todos os dias da vida, em comunhão com Deus, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo, para ver a formosura de Deus, a beleza de Deus, a glória. Pode ser sinônimo de conseguir a bondade de Deus, o favor, a graça de Deus. Buscar a Deus para conseguir contemplar a Deus e na comunhão com Deus receber do seu favor, ou que Deus seja favorável a ele. O versículo 5, Salmo 27, continua: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Buscando a Deus, a certeza que nós temos é que Deus nos guardará. Deus nos ajuda, nos atende, nos sustenta, nos consola, não nos abandona.
No dia da adversidade, o salmista diz, o dia da adversidade vai chegar e devemos estar andando com Deus para que Ele nos proteja no dia da adversidade. O dia da adversidade tem chegado para muitos dos nossos irmãos e irmãs em Cristo e agora é a hora de irmos para a comunhão secreta com Deus, buscarmos a Sua face, buscarmos a Sua presença. Agora é a hora de irmos para o lugar secreto da comunhão com Deus, no dia da adversidade. Este é o tempo de nos aproximarmos mais de Deus, de orarmos mais uns pelos outros e orarmos por nós mesmos, derramarmos o nosso coração diante de Deus. Deus nos guardará. Em Filipenses 4, 6 e 7, há uma promessa de que Deus guardará os nossos corações e os nossos pensamentos, obviamente, se nós confiarmos em Deus. O versículo 6 de Filipenses 4 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O Salmo continua ainda dizendo, no versículo 5, o final do versículo diz assim: por-me-á sobre uma rocha, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Deus nos colocará sobre uma rocha, e essa rocha é Ele mesmo. Isso quer dizer que sairemos do esconderijo, sairemos do lamaçal e seremos postos em um lugar seco e seguro. Deus nos dará o livramento, nos consolará, nos dará forças para seguir em frente confiando em Deus. O Salmo 40, versículo 1 a 4, fala sobre esta ideia de ser posto sobre uma rocha, saindo da lama e sendo posto em uma rocha. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Querido ouvinte, você que está me ouvindo, Deus transforma as nossas vidas, nos tira da lama. Deus nos tira de uma vida triste, sem esperança, uma vida em ruínas. E Deus pode e Ele é poderoso para nos dar uma vida nova, uma vida transformada, uma vida feliz, cheia de esperança e de paz. Mas antes de recebermos essa transformação, é necessário um arrependimento, confissão dos pecados, buscar a Deus e a vontade de Deus para as nossas vidas. O verso 6 do Salmo 27 continua dizendo: também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Note que a comunhão com Deus remove o medo. Deus opera em nossas vidas, exalta as nossas cabeças para a glória dEle, para que com alegria nos levantemos e com voz alta o exaltemos. Mesmo em meio às lágrimas ou na dor, clamamos o nome de Deus. Reconhecemos a sua soberania, a sua justiça, mas também o seu amor e graça, misericórdia e bondade, e o louvamos com alegria e júbilo, pois Deus é bom e fiel. Dos versículos 7 até o versículo 11, há uma oração pedindo por piedade. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, diz o versículo 7. Tem também piedade de mim e responde-me. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Sabemos que Deus ouve tudo, mas esse ouvir é no sentido de ter uma resposta de Deus. Esse clamor é falar em voz alta, literalmente gritar. Ouve a minha voz quando clamo, quando grito. Mas este é um grito com humildade, com choro. Não um grito em tom de briga. Muitas pessoas gritam umas com as outras brigando, mas este gritar aqui, este clamor, é um clamor, ou seja, um pedido de ajuda, um pedido de socorro. Ouve a minha voz quando clamo. Nós necessitamos da misericórdia de Deus. O versículo 7 continua dizendo:
tem piedade de mim e responde-me. Não merecemos nada de Deus. Se não fosse por Jesus, não teríamos nada de Deus, a não ser a condenação e a ira eterna. Então, em nossas orações, temos que entender que não há nada de especial em nós, a não ser a nossa fé e salvação através do Filho de Deus. O verso 8 e 9 diz assim: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo. Com ira, tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Ele diz, não escondas de mim a tua face. Não queremos que Deus olhe para nós com um olhar de juiz, mas com um olhar de um pai de amor. Quando ele busca o rosto de Deus, busca a formosura de Deus, a face de Deus, são expressões que expressam, que querem dizer que ele quer que Deus olhe para ele, mas com atenção, sendo favorável, e não um olhar de condenação como de um juiz malvado, pronto a condenar. Versículo 10, ele diz, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Nós sabemos que Deus nunca nos desamparará. Ainda que aqueles que seriam os últimos a nos abandonar, que seriam os nossos pais, o versículo diz, quando meu pai e minha mãe me desampararem, isso é para dizer uma ideia de impossibilidade. Aqui está passando uma ideia de impossibilidade. Os pais, é muito raro os pais abandonarem os seus filhos, embora isso tenha acontecido, mas é muito raro os pais abandonarem os seus filhos. A maioria não faz isso. Então, mesmo que venha a acontecer, Deus nunca nos abandonará e ainda Deus nos receberá amorosamente. Indo para o nosso final aqui, da nossa palavra hoje de esperança, o versículo 11 diz, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Sem fé e sem esperança só há o sofrimento. Se não fosse o Senhor cuidando de nós, se torna até difícil de imaginar como seria. A nossa esperança de que veremos a bondade do Senhor, não só no futuro, mas aqui e agora, na terra dos viventes, Deus cuidando, protegendo, suprindo, é isso que nos alegra, que nos consola, que nos dá força para prosseguir, que nos possibilita cantar em meio às aflições. No versículo 14, há um conselho final. Espera no Senhor, anímate, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Põe a confiança em Deus. Põe a esperança em Deus. Deposita a fé, a esperança, a vida nas mãos de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Anímate. Essa esperança em Deus causará em nós ânimo. Nós não desanimaremos. Anímate e Ele fortalecerá o teu coração. Em 2 Coríntios 5, 6 a 8 diz, por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Espera, pois, no Senhor, e Ele fortalecerá o teu coração. Quem nos enche de força é Deus, nos dá paz, satisfação, alegria. O dia da adversidade chegou para muitos. Então vamos buscar a Deus e esperar em Deus. Deus te ama e enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz pelos teus pecados, para perdoar os teus pecados. Se você era arrependido, crer em Jesus, entregando a tua vida a Ele para ser o teu Senhor e Salvador, Deus te tirará da lama e te dará uma nova vida em Jesus Cristo. Eu sou o pastor Ricardo e eu quero aqui dizer o meu muito obrigado para você que me ouviu até aqui. E eu quero dizer para você também, se você não conhece ainda Cristo como Salvador, não perca tempo, não perca a oportunidade de, arrependido, confessar os seus pecados e entregar a tua vida a Cristo para ser o teu Senhor e o teu Salvador. A você o meu muito obrigado, que Deus te abençoe e até a próxima.